onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Irão gozar no lar de luz, só Deus tem luz, ó Jesus, eu sei que é Cristo, meu Senhor, me espera ali, no lar de amor. Ele ó doce lar, onde eu pra sempre irei morar. Um pouco mais eu partirei e com Jesus descansarei. Vamos ter de novo. Saudade, né? Saudade do lar. Lembra o número? 256. Acertamos. 256. Vou por este mundo peregrinando, com muitas saudades do meu lar. Uma cruz pesada em meu ombro levo, por um... Vamos cantar um pouquinho, nosso. Corinho número 8. Ser fiel até a morte, e eu tirarei a coroa da vida. Ser fiel, não temas as lutas que vêm para ti, te darei a vitória. Ser fiel, além do sol, eu tenho um lar, te darei, filho meu. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa
coroa da vida, ser fiel, ser fiel. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, nos reencontramos aqui, Pai, para te adorar, bendizer o teu nome. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és Rei, o nosso Rei, o nosso Redentor e Salvador, a quem devemos toda a nossa adoração. Então te adoramos, Pai, porque tu nos criaste, nos redimiste e tem trazido sobre nós o teu espírito de graça, de revelação, de sabedoria, de santidade. Perdoe as nossas falhas, Pai, e que o teu Espírito Santo venha tomar conta do nosso coração, nos ajudar através da revelação, da sabedoria do Senhor, para que assim estejamos bem posicionados como filhos. Fale a cada coração, cada irmão e irmã conectado conosco no mesmo espírito de adoração, Pai, nesse momento. Que o Senhor abençoe a cada um. Traga aquela unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. E assim nós estejamos congregados em Cristo Jesus, o lugar de adoração. Fale conosco, nos abençoe. Que o Cordeiro que venceu para abrir o livro da vida, desatar os seus selos, possa desatar nesta noite para cada um de nós, Pai. E assim nos revelar. Rogamos esta bênção no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Nossos irmãos através da internet, Deus abençoe. Irmã Noemi Oliveira, pastor Cícero, Deus abençoe. Irmão Ademir dos Santos, toda a sua casa, Deus abençoe a cada um, né? Demais irmãos conectados através aí da rede social, está no seu anonimato, que Deus abençoe. Você que assistirá posteriormente, que a graça do Senhor seja sempre em cada coração. Meus irmãos, vamos ler outra vez, né? Apocalipse 5, versículo 1 e Apocalipse 10, versículo 1, e depois estaremos lendo Apocalipse 13, versículo 8. Vamos, então,
começando por Apocalipse 5. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Apocalipse 13, versículo 8. Adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, o culto passado, falamos de Apocalipse 5, Apocalipse 10, quer dizer, começamos, Porque é uma vasta escritura que não tem jeito de parar, pois se trata do livro selado, que é a escritura, e Apocalipse 10 se trata do anjo forte descendo do céu, que é Cristo, o Redentor. E então, dentro dessas escrituras, dentro de Apocalipse, nos mostrando aí o plano da redenção, onde envolve todo o plano da redenção. O Apocalipse 5, um livro fechado e selado com 7 selos. E Apocalipse 10, um anjo forte, descendo do céu, com o livro aberto. Então, Apocalipse 5, um livro fechado. Apocalipse 10, o livro aberto. Então, vemos aí o relato, um sumário, dos acontecimentos. E em Apocalipse 10 é o livro aberto, então o livro sendo mostrado. Fechado, selado, ninguém pode ver. Aberto, mostrando-se, dando a conhecer. E então nós precisamos entender este livro da redenção. Então ficou a pergunta, no culto passado, foi há 15 dias, pois aí sábado passado estivemos em Ituverava, também foi muito bom, muito proveitoso. Deus tem nos abençoado grandemente. E então ficou essa pergunta, o livro selado é o Senhor Jesus Cristo? Em sequência veio outra pergunta, se Jesus Cristo é o livro da vida. Então é o título da nossa meditação nesta noite. Jesus Cristo é o livro da vida? É uma pergunta, Devemos avaliar com carinho, e crer nas Escrituras e ver o que Deus fala através da sua palavra. Pois o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim, e nela cuidais ter a vida eterna. Amém? Quero deixar claro aos irmãos na internet, nós estamos em um culto, O profeta ensinou que no culto não se conversa, não se fala, mas nós estamos aqui em um culto familiar, os irmãos e as irmãs que estão aqui,
pode, não entendendo a explicação, pode interromper e perguntar para que reexplique, né? Se for uma outra pergunta que vai desviar o foco desse assunto, então anota a pergunta e nós estaremos usando sequentemente, né, em outros cultos. Então, olhando para o livro da vida, por isso eu tomei Apocalipse 13, versículo 8, porque justamente ali, né, capítulo 13, sabemos que onde nos fala especificamente sobre a besta do Apocalipse quer dizer um poder, besta quer dizer poder. Se estamos tratando da palavra de Deus, então é um poder espiritual. E esse poder espiritual, esta besta, nada mais, nada menos do que o opositor de Deus. E ele vem em nome de Deus, né? Ele vem em nome de Deus, sempre usando o nome de Deus para, assim, enganar as pessoas. Como nós sabemos, Satanás no Éden, ele veio com a pergunta do que Deus disse a Adão e Eva: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então, Satanás usando isso, né? Porque o dia que dele comer ou nele tocar, certamente morrerá. E Satanás, usando disto, trouxe uma interrogação, né? E trouxe toda a confusão, desviando, então, a fé, a crença dos filhos de Deus na palavra de Deus. Então, esse é o trabalho de Satanás sempre. É desviar a atenção de cada pessoa na palavra de Deus. Isto é, trazer, implantar uma dúvida para levar as pessoas à incredulidade. Incredulidade é morte, é separação eterna de Deus. Então, olhar para Cristo, o nosso Redentor, e como nós lemos que não foram enganados, não adoraram a besta, somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, na mensagem em comunhão, o sétimo anjo expressou assim: como o livro aqui e o ponto ali a respeito que estávamos falando, os dois livros sendo um, o livro da vida. O primeiro livro da vida vindo foi quando você nasceu, que foi o seu nascimento natural. Veio, mais uma vez, caminho de volta lá embaixo. Havia um pequeno grão de vida, como eu expliquei, para alguns dos jovens irmãos na casa esta tarde. Veio? Havia um grãozinho de vida semeado lá, o qual você poderia querer saber de onde ele veio. Então, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro, onde disse o profeta, como sendo um. O livro da vida, então, como nós falamos, a vida natural, nosso nascimento, nascemos em pecado, devido ao pecado original, então nós nascemos em pecado. Fomos instruídos a uma maneira religiosa, outros não são instruídos a não crer na religião, e subsequentemente as religiões têm o seu ponto de vista, as suas doutrinas, a respeito
da palavra de Deus. E nestas coisas que precisamos ser cuidadosos, talvez há muitas coisas que embaraçam as pessoas, há muitos detalhezinhos que às vezes não damos conta de observar. Então, saber como as pessoas entendem é difícil. Então, muitas vezes, quando a gente conversa ou tem uma pergunta, então disse o profeta, quando há uma pergunta, então você sabe o que tem no pensamento da pessoa. Então, fica mais fácil de ajudar. Fácil de ajudar quando a pessoa não tem, vamos dizer assim, que ela não se assegura em seus próprios pensamentos, né? Como o irmão José Luiz gosta muito de usar, e realmente é uma escritura muito boa de Eclesiastes, quando Salomão diz, não te estribes em seu próprio pensamento. Isso quer dizer, não se apoie em seu próprio pensamento. Devemos, sim, lutar por aquele pensamento, aquela convicção, a sua convicção, desde que ela está alinhada com a palavra de Deus. Se ela não está alinhada com a palavra de Deus, você vai estar simplesmente firmando nos seus pensamentos, apoiando nele e sustentando por ele mesmo. E isso leva a cada um a descrer da palavra de Deus, porque ele está apoiado no seu próprio pensamento e aquilo não está como a palavra de Deus declara. Então aquilo vai trazer condenação. Muitas vezes as pessoas dizem o que está, muitas vezes não, o Senhor Jesus disse, a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando você conversa com as pessoas, você sabe o que a pessoa tem, pois é aquilo que ela tem no coração. Então, parece que é Mateus 12, o Senhor Jesus mandou tomar cuidado no nosso dizer, porque ele disse, por suas próprias palavras, não é pelas palavras do outro, mas pelo que a pessoa própria diz. E pelo que ela diz, ela será condenada ou ela será salva. Então, cuidado no falar. Fui sempre alertando, né? Não precisamos falar da vida dos outros, não condiz com a palavra de Deus, comentar o defeito dos outros, o erro do outro, aquilo que ele faz de errado. Por quê? Será que só temos aquilo no coração? Não temos um assunto adequado para falar, uma coisa boa, edificante? Aí temos que comentar sobre a vida do outro, os filmes, as novelas, os futebols, né? E assim tantas coisas que o mundo oferece. E a Bíblia diz, vós que sois de cima, andai pensando nas coisas de cima. Então, se somos espirituais, vamos andar pensando na vida espiritual. Por quê? Agora nós saímos do nosso nascimento natural, onde vivíamos em pecado, e agora adquirimos a nossa fé no Cordeiro. Então agora é a vida do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, a vida eterna, que deve pairar em nossos corações. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, tenha sempre cuidado, né? O Senhor Jesus falou, ser vigilante sempre. Vigiai e orai. Então, vigiar sempre o que diz, o que vai falar a respeito de outros. Se não sabe um assunto, não comenta o assunto, seja o assunto qual for. Não fale. Se não sabe, não conhece, é melhor não falar, né? Então, a gente ficar calado é melhor. A Bíblia diz que o homem quieto agrada a Deus. Um homem manso e calado. Que assim Deus nos ajude. Mas então, olhando para Cristo, o livro da vida, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Quando você se uniu a uma igreja, uniu a uma fé religiosa,
ou temos que estar clamando, como fazem muitos, né? Clame aí, grite, arrependa, venha ao altar, aceite ao Senhor, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Quando é que é escrito o nome no livro da vida? Desde antes da fundação do mundo. Agora, o que é o livro da vida? Então, ensinou o profeta de Deus que o livro da vida é a ata da redenção. Quando Adão pecou, ele separou-se de Deus. Deus é a vida eterna. Então, se Adão separou de Deus, ele perdeu a vida eterna. Então, o que é o livro da vida? É a ata desta vida eterna, que o homem perdeu. Se o homem perdeu a vida para com Deus, então entrou outro para reger a vida do homem. Então nós sabemos que quem levou o homem a pecar, a descrer, foi Satanás. Então, quando o homem descreu em Deus e tomou a oferta de Satanás, ele passou a ser dominado por essa natureza de Satanás, que é a natureza da morte, a natureza do pecado. A natureza do pecado é morte. Então, Paulo escreveu, né? O salário do pecado é a morte. Porquanto em Cristo nós temos a vida eterna. Então, olhando nisso, Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O nosso nome foi colocado neste livro antes da fundação do mundo. Então, João capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele estava a vida. Nele quem? Cristo, o Cordeiro. E a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. Aí depois nós podemos pegar a carta de João, né? João diz assim, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. João, primeira carta de João 5, versículo 11, e o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E São João 5,20 vem o segredo grande, maior para cada um de nós, que nos diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, lembrando que no Éden, antes do pecado, Adão estava vivendo sob a influência de Deus, a vida eterna. Quando ele desobedeceu a Deus, então ele perdeu aquela vida eterna. A vida eterna é Deus. Deus é luz. Deus é vida. Deus é tudo. Então Deus tinha em seu coração, em sua mente, o desejo de ser um redentor, ser um salvador. Então o homem, caindo, entrando em transgressão, Deus veio
a manifestar esta luz. Ela estava em quem? Ela estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A vida eterna é a nossa luz, porque Deus é a luz. Que a luz é o entendimento, é a clareza dessa vida eterna com o nosso Criador. Então, olhar dentro da manifestação, Deus prometeu que ele salvaria, então ele disse através de Isaías que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Então, aquele menino que nasceu é Deus conosco, e o próprio Isaías diz que ele seria chamado Conselheiro admirável, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Quem é? O Filho. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, agora Deus gera um filho através do ventre feminino, nasceu da mulher. Então, aquele menino, um homem, nasceu da Virgem. Mas o que dominava aquele homem era Deus, o Eterno. Então, nós já vimos as Escrituras, né? Deus vindo habitar no seu templo. Quer dizer, Deus vinha habitar naquele corpo chamado Jesus, aquele corpo, habitação, morada de Deus, onde Deus estava redimindo. Pois Deus disse: eu sou o seu Redentor, fora de mim não há Salvador. Então agora Deus, a vida eterna, vindo de que maneira? Então este Filho eterno, não, só na mente de Deus. Pois esse, o princípio, né, o pensamento, e esqueci a palavra que o profeta usou, né, ela é bem adequada para todas as coisas, quando nós voltamos e olhamos, vendo onde Deus começou. O pensamento de Deus. E a partir dali, então, nós temos o fundamento e nada vai nos impactar, não vai nos mover, pois você estará firmado no que Deus disse. E é isso que nós precisamos sempre, sempre, sempre estar de olho nisso. Então, conhecer e saber que o corpo, o filho nascido de mulher, então Deus veio e habitou nele. Então, ele trouxe as declarações da sua palavra, que nos ajuda, então, a acompanhar estas coisas. Então, a carta, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, agora, examinar as Escrituras, porque elas testificam que Jesus Cristo é Deus e a vida eterna, como já lemos na primeira carta de João 5:20. Então, saber que esta manifestação, Cristo, o homem, o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Mas como assim? Deus o matou? Não.
era só o pensamento de Deus. É o que Deus viu na eternidade. Como ele salvaria o homem, morrendo por homem através de um corpo físico. E dentro daquele corpo físico, ou seja, naquele corpo físico, que é a imagem de Deus, conforme nos mostra as Escrituras. Eu acho que eu falei, não, estão aqui, né? Que nos mostra que Deus, que Cristo é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, como Hebreus nos mostra que ele é a imagem expressa da pessoa de Deus. Então sabemos que Deus é Espírito. Então, na eternidade, ou seja, em Deus, antes que viesse a existência das coisas, Deus era só, não tinha dois nem três. E isso é contrário à palavra de Deus. Fazer três pessoas na divindade. Então, tomando aqui as Escrituras, né, de acordo com João 3,16, que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até onde está a fé em Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? O Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus em favor dos homens, o sacrifício que Deus proveu para nos redimir e tirar o salário do pecado de sobre a nossa vida. Isto é, tirar a morte, tirar a separação, Deus se aproximar ao homem outra vez. Então agora Deus se aproximando em uma forma humana, falando com o homem, numa forma humana. Agora, quem declara isso é o próprio Senhor Jesus. Então temos Escrituras que o Senhor Jesus disse, né? Como São João 14, onde ele mostra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é essa que eu quero, né? São João 10,30, ele disse: eu e o Pai somos um. É uma declaração forte. Os judeus entenderam quando ele disse isso, pois as Escrituras mostram que eles pegaram em pedra para o apedrejar. Ele pergunta para eles: sempre tem mostrado boas obras procedentes de meu Pai? Por qual delas me apedrejais? E eles disseram: não te apedrejamos por causa de obra boa, mas porque blasfemou, porque você é um homem, está fazendo de você mesmo Deus. Então eles entenderam que ele disse que ele era Deus. E lembre-se que Deus é a vida eterna. A nossa vida estava em Deus. Não, a Bíblia diz que nossa vida estava em Cristo, escondida em Deus. Por que estava em Cristo, escondida em Deus? Porque Cristo é a maneira, a redenção, o Cordeiro que Deus viu sendo sacrificado, e nele nós fomos eleitos. Agora, não sou eu que digo isso, a própria palavra de Deus nos diz isso, né? Então, Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o 7, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outra vez, ó, versículo 5. E nos predestinou. No 4 nós lemos, nos elegeu. No 5, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. Então nós estávamos em Cristo, Cristo é o Filho de Deus, e em Cristo, que é o Senhor Jesus, nós somos filhos por adoção. Então Deus nos viu nele, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Quando é que agradamos a Deus? Quando nós estamos em Cristo, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Eu vou pular aqui, para não ficar muito longo. Versículo 11 diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém? Então, elegidos nele. Nós estávamos feitos nele, fomos feitos nele, criados nele. Todas as coisas foram feitas nele. Então, se nós estávamos em Cristo, ele é a vida eterna, nós estávamos nele. Agora, se ele é a vida eterna, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, se ele é a ressurreição, é o que quebra o laço da morte, que tem laçado a nossa vida, tem nos segurado, tem nos prendido. Mas quando aceitamos a Cristo, entramos nele, quebramos este vínculo com o pecado e adquirimos do Senhor a vida eterna. Então agora é viver nele. Nós não podemos viver uma vida cristã e uma vida mundana. Paulo disse que uma fonte, ela não solta água doce e água amarga ao mesmo tempo. Com a mesma boca, nós não podemos bendizer a Deus e amaldiçoar o próximo. Então, se fazemos isso, não somos cristãos. Então, nós somos feitos para glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, feitos nele. Não foi essa a vida de Cristo? Não foi assim que ele viveu? Então, ele estava na terra, ele disse, não sou eu quem vivo, é o Pai que está em mim quem faz as obras, né? Paulo que diz, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Paulo já tinha passado essas etapas e já adquirido o Espírito de Deus, a graça, o poder de Deus em sua vida, e ele tinha vida de Deus, então. A vida do Cordeiro, a vida eterna. E Paulo, depois de Cristo, né, porque Cristo é o nosso primeiro exemplo, e Paulo seguiu o exemplo de Cristo, então assim, todos que seguiram o exemplo de Cristo, não é errado seguirmos o exemplo, só não podemos dar glória a eles mais do que ao nosso Criador, é reconhecer
a manifestação de Deus. Então, se o nosso nome foi colocado no livro da vida, Cristo é a vida eterna. Então, ele foi o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Por que que ele foi digno? Quem é Cristo? Ele foi digno de tomar o livro, abrir os seus selos, após ter nascido da Virgem, morrido no Calvário, ressurreto no terceiro dia, ou quando ele veio, ele abriu o livro, ou seja, a vida eterna. Então nós vemos ele revelando que ele, o Pai está nele, né? Nós lemos as Escrituras que o Pai, que é vida eterna, que tinha vida em si mesmo, também colocou esta vida em Cristo. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é a vida eterna. Ele, como homem, veio redimir o homem. E o que o homem perdeu lá no Éden? Nós falamos no princípio, né? O que o homem perdeu? A vida eterna. E então agora nós vemos Cristo trazendo, ele dizendo: eu sou a vida eterna. Então vamos entender que aquela ata da redenção, dita pelo profeta, ata, livro, né? Livro da vida, livro da redenção, a palavra de Deus manifestada em carne, que é Cristo. Então ele disse: eu sou o caminho. Então o caminho de regresso à eternidade, Paulo escreveu em Hebreus que ele é o precursor de um novo caminho. Agora, quem é o novo caminho? Ele mesmo, ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. O que é a verdade? A verdade não é a coisa certa? Não tem perversão, não tem mistura? É a pureza da palavra? Então ele é a verdade. Deus manifestado em uma forma humana, mostrando a verdade da vida eterna. Então, mostrando se ele é a verdade, ele é a palavra, né? Porque nós usamos muito João 1, primeiro, que diz: no princípio era o verbo. Então tem tradução que traz: no princípio era a palavra. O que é a palavra? É a expressão do verbo. Então o verbo, o pensamento de Deus, a manifestação de Deus, a voz, a palavra, o falar, Deus na forma humana. Se Deus está numa forma humana, ele é a verdade, ele é a vida. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Agora, Paulo escreveu em suas cartas, ele disse que nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Não escrita com tinta, como em papel, mas escrito com o dedo de Deus. E Deus já havia falado isso através de seus profetas: escreverei a minha lei em vossos corações. E quando nós deparamos com Cristo, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou a verdade. Isso fica claro que ele é o livro da vida ou não? Teria alguma dúvida? Agora, nosso nome foi escrito no livro da vida. Então você reconhecer Cristo, reconhecer que ele é Deus, reconhecer que você estava nele antes da fundação do mundo. Onde é que o nosso nome foi escrito? No livro da vida do Cordeiro. Isso é, no Cordeiro. Nós estávamos nele. Se ele é o livro da vida, nós estávamos nele. Então, hoje eu posso ver o meu nome
no livro da vida, você pode ver o seu nome, então escrito lá no céu, você crê que você estava nele desde antes da fundação do mundo? Quando ele desceu, que ele nasceu, Deus o trouxe como um homem, então a expressão foi morto antes da fundação do mundo. Então ele foi morto antes de nascer aqui. Ele foi digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Desatar é abrir. Então a vida manifesta aos homens, ele é a luz dos homens, trazendo à luz a vida eterna, mostrando-se aos homens. Mas esse livro, essa vida eterna que é Cristo, é o Cordeiro, Apocalipse 5 nos mostra que ele está selado com 7 selos. E esses 7 selos, né, que prossegue a redenção do Cordeiro, porque ele é o livro da vida, agora ele está selado, ele vai romper os selos, ele venceu, ele está abrindo o livro, ele está declarando o poder de Deus, Deus na forma humana, e agora esse plano de redenção que veio aos judeus se estende aos gentios. E então agora estendendo aos gentios, os selos sendo rompidos, o livro da vida aberto. Então ele venceu na eternidade. E quando ele nasceu aqui, ele venceu como homem, e agora como homem está o plano de redenção sendo manifestado às nações. Então o cordeiro, com 7 pontas, com 7 olhos, que é o livro selado com 7 selos, ali fechado com 7 selos, agora Apocalipse 10, mostrando o anjo forte descendo com o livro aberto. Então, com o livro aberto, temos o ecoar dos trovões e a manifestação, então, desta graça de Deus para com os gentios. E isso nós falaremos no próximo culto, né? Então, aí eu creio que fica claro para nós a expressão da própria palavra de Deus, nos mostra que Cristo é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o livro da vida e nós fomos feitos nele. Então, se nós fomos feitos nele, a expressão, repetindo, né? De Apocalipse 13, 8, também Apocalipse 17, versículo 8, falando que dos que estavam escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Né? É Apocalipse 13, o versículo 8, que é mais enfático, né? Deixa eu ler só para nós terminarmos. E adoraram, falando da besta, adoraram a besta, todos que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, saber que esse Cristo que foi morto, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, quando ele desce do céu, o anjo forte, quando ele desce do céu, ou seja, seu nascimento. Eu sei que isso vai contradizer muitos pensamentos. Vamos ser tidos como hereges, né? Mas olhe bem o sentido da palavra. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Esse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, que foi digno de abrir o livro. Então, quando Deus o traz, ele nasce da Virgem, ele é apresentado como esse cordeiro, né? João apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, o próprio Espírito Santo, falando em Paulo, nos apresenta que nós estávamos nele, antes da fundação do mundo. Então, reprisando, se nós estávamos nele, nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro,
Ou seja, fomos predestinados nele. Eu creio que dá para nós entendermos bem, né, meus irmãos? Sobre o que é o nosso nome escrito lá. Porque fomos predestinados. Não é caso que Deus pegou um caderno e está lá escrevendo. Não, Deus nos viu nele. Então, tivemos a nossa vida natural, Deus nos encontrou, cruzou o nosso caminho, dentro de nosso coração, uma fagulha dessa eternidade se acendeu e trouxe, e vai trazendo e vai esclarecendo a cada um de nós essa vida eterna, que estava escondida em Cristo, escondida em Deus, em Cristo Jesus. Então, desde a eternidade, ele, morto antes da fundação do mundo, descendo, revelando-se e manifestando aos seus filhos. Então, Jesus Cristo é o livro da vida, tem a sua conclusão pela própria palavra de Deus. É o que a palavra nos declara e vai ser segundo a fé de cada um. É aceitar ou rejeitar. Se você ver e aceitar, vai mostrar a sua posição, mas se rejeitar, não tem o que fazer. E que assim, então, o Senhor abençoe cada um de nós. Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Irmã Cidinha, irmã Rosângela, Júnior, José Luiz. Os irmãos que estão nos assistindo, se ficou alguma pergunta aí, alguma dúvida, né? Depois de ouvir aí a explanação, pode estar perguntando, né? A gente pode estar conversando, um diálogo aberto, desde que não venha aquela intenção para estragar o que Deus já fez. Deus te abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te enaltecemos. Te damos graças, porque tu eras a luz verdadeira que alumia a visão, o caminho de cada filho. E o Senhor manifestou para fazer isso em uma forma humana, sofrendo dores, sentimentos, sofrendo a agonia da morte, que é a morte física, a morte do corpo, para também trazer sobre nós a ressurreição, a redenção do corpo, nos redimindo primeiro no espírito, a vida espiritual, nos encaminhando para esta grande obra maravilhosa que o Senhor fará a qualquer momento, Pai. Nós carecemos de Ti. Sem o Teu Espírito não há o que fazer. Não há como poder andar e ter salvação, Pai. Ter verdadeira clareza da Sua palavra. Então nós rogamos que o Senhor cele os nossos corações com Teu Espírito e guie nossos passos por toda a eternidade. Abençoe toda a igreja aqui reunida, Pai, e os que estão nos acompanhando através da rede social, onde quer que esteja, juntos agora congregados em Cristo Jesus, te adorando, te glorificando. Abençoe a todos, confirme a sua palavra em cada coração. Nós te pedimos isto no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor. Irmã Noemi Oliveira, pastor Cícero, Deus abençoe. Irmão Adenir, Deus abençoe. Irmã Edna Carvalho, Deus abençoe. Irmão Carlos Cunha, Deus abençoe.
Irmão Paulo César Goritizal, Deus abençoe. Meu querido irmão Noé Torres, Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço, irmão Elias Estanque, Deus abençoe também, né? Juntamente com a irmã Elilde. Meu precioso irmão Antônio Brigante, Deus abençoe. E todos os demais irmãos que estão conectados conosco, Deus abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus. Uma ótima noite, né? Um bom final de sábado, poucas horas, e que a sua semana seja cheia da graça de Deus. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe toda a igreja.